Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho também faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Misericórdia e piedade é o 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 Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aí no quarto domingo, nós celebramos o quarto domingo, estamos na quarta semana do tempo quaresmal. E nós precisamos perceber algo importante que Deus quer nos comunicar nessa liturgia da palavra. Nós celebramos o domingo da alegria, porque nós já conseguimos vislumbrar a Páscoa do Senhor, que se aproxima. Mas hoje, de uma forma especial, a partir da profecia de Isaías, nós percebemos aquele povo desanimado, abatido, sem esperança, e vemos um Deus fiel, forte, poderoso, cuidadoso, que se comunica a esse povo, que se revela a esse povo, a partir da mensagem, da profecia de Isaías, direcionada a uma sociedade desiludida, porque nem o entusiasmo retorna ao coração daquele povo no seu retorno para Jerusalém do exílio. Nem o esforço da reconstrução do templo,
produziam os efeitos esperados. E Deus, pela boca do profeta, diante daquela realidade que eles viviam, diferenças sociais, manifestação de ganância no meio das autoridades, um bolsão de pobreza que permanecia no meio da estrutura social de Jerusalém, no meio do povo escolhido. E Deus usa do profeta, da palavra profética, do oráculo, para levantar o ânimo dos habitantes de Jerusalém. Esses habitantes de Jerusalém que sonhavam em ser repatriados, que sonhavam em voltar para a sua terra, que sonhavam com a reconstrução do templo, que sonhavam. Mas a realidade que eles encontraram não correspondia com aquilo que no coração eles traziam como desejo, como sonho, como vontade, como necessidade de experiência. E aqui nós vemos exaltada a figura do libertador, que vem enviado por Deus, o servo do Senhor, aquele que Deus envia, proclamando a iminente restauração da cidade santa, mencionada com o nome honroso, honorífico de Sião. O texto vai nos mostrar exatamente isso. Um Deus que se revela, um Deus que se manifesta, um Deus que fala ao seu povo, que é pastor do seu povo, enviando esse servo que é pastor do seu povo, que quer conduzir esse povo a pastagens seguras, às águas limpas. E aí a profecia de Isaías vai mostrar, eles virão dos 4 cantos da terra, dos 4 pontos cardeais. E o Senhor quer fomentar no coração do seu povo esperança. E Ele quer que esse povo se alegre por esse novo êxodo, pois o Senhor quer tirar esse povo da escravidão. E isso precisa falar ao nosso coração nesse tempo quaresmal, porque Deus quer nos tirar da escravidão do pecado. Deus quer nos tirar da condição de abatimento que nós nos encontramos. Deus quer tirar de nós a visão negativa, pessimista. E Deus quer infundir no nosso coração o seu Espírito, para que, cheios do Espírito, eu e você, como aquele povo lá atrás, que tinha inúmeros motivos para estarem abatidos, como aquele povo, nós hoje, também cheios de motivos para estarmos abatidos, na tristeza, sucumbindo na nossa caminhada. Deus quer fazer com que nós, eu e você, nós como povo de Deus, sejamos tocados no nosso coração, reanimados na nossa fé, reinflamados na nossa vida espiritual, determinados a fazer esse processo de libertação, deixar o Senhor nos libertar do pecado, deixar o Senhor nos libertar dos vícios, permitir o Senhor nos arrancar das trevas, para que brilhe a luz do Senhor para nós. E eu gostaria de falar de 2 coisas importantes para cada um de nós nessa noite, que essa liturgia nos revela. Em primeiro lugar, o amor de Deus. Esse Deus que fala a esse povo, que não os abandonou, que não se esqueceu desse povo, é o mesmo Deus que nesse dia fala a mim e a você, a nós como povo, a nós como igreja, a nós como nação. Eu não abandonei vocês, eu não me esqueci de vocês. E aí nós podemos pegar a palavra do Senhor, quando Ele mesmo aqui no versículo 15 vai dizer, quando no versículo 14, disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim.
Versículo 15. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Receba agora essa palavra de amor. Se essa mulher, se essa mãe se esquecer do seu filho, que ela amamentou e amamenta, eu, porém, não me esquecerei de ti. Talvez muitas pessoas, diante desse momento difícil que nós vivemos como humanidade, estejam sendo tentados a pensar que o Senhor se esqueceu de nós, que o Senhor nos abandonou. Mas o Senhor nessa noite diz a nós, a cada um de nós: eu, porém, não me esquecerei de ti. Isso precisa alegrar o nosso coração, pela certeza de que nós somos amados por Deus. Deus nos ama. Olha que frase simples. Um sujeito, um objeto e um verbo, que contém o pensamento mais vasto que o homem pode conceber. Deus nos ama. E a gente pode falar no pessoal: Deus me ama. Essa é uma realidade única, é uma realidade indizível. E deixa eu usar ainda uma palavra muito mais clara: é uma realidade indestrutível. Nada pode destruir e cancelar o amor de Deus pela humanidade. O amor de Deus por você, o amor de Deus por mim. Esse amor é indizível, esse amor é único, esse amor é indestrutível. E esse amor se revela na história da salvação. E aqui eu faço menção nessa partilha da palavra do Frei Raniero Cantalamessa, Cardeal Raniero Cantalamessa. A gente tem aí disponível um livro de homilias dominicais, escritas pelo Frei Raniero Cantalamessa. E na homilia de domingo, do domingo que passou, o quarto domingo da quaresma, o Cardeal Raniero Cantalamessa, agora Cardeal, nesse livro O Verbo se fez carne, de homilias, ele trabalha as 3 etapas do amor de Deus na história da salvação. E a primeira etapa, o Frei Raniero vai dizer que é a etapa antes do tempo e da história, na eternidade de Deus. Nós fomos amados. Na eternidade de Deus, do Deus que é amor em si mesmo, antes da criatura tomar consciência disso. E num primeiro momento parece que nós estamos ausentes na eternidade, quando só existia a Trindade, quando ainda não tinha acontecido a criação, quando ainda não existia a criatura. Parece que nós estávamos ausentes dessa primeira etapa do amor na história de salvação. E ele só tem que amar a si. Sendo único, ele não é solitário, porque ele tem seu filho. Consigo, sua imagem perfeita, que ama e por quem é amado com um amor tão forte, que chega a constituir uma terceira pessoa, o Espírito Santo. O pai que ama o filho que, ao ser amado, ama o pai. E esse amor do pai para com o filho e do filho para com o pai gera o Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tão forte é o amor. Mas é importante nós percebermos que nessa primeira etapa, nós não estávamos ignorados e esquecidos. São Paulo vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Nos escolheu nele antes da criação do mundo. Nós estávamos no amor. Nós estávamos no coração de Deus como criaturas ainda ocultas no seio e no pensamento de quem nos criou. Pensamento eterno de Deus existia a humanidade. No pensamento eterno de Deus que nos gerou, o Deus que nos gerou, lá eu estava e lá eu era amado. A segunda etapa na história da salvação, da manifestação desse amor, é a criação. A revelação desse amor oculto se torna realidade na criação, quando Deus cria. Ali, o amor oculto de Deus
é revelado em um gesto fundamental do amor de Deus pelas criaturas. Aquele que lhe confere o ser e as faz existir. A criação é ato de amor de Deus. Olha só o que na oração eucarística 4 a igreja nos mostra. Fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as nossas criaturas, as vossas criaturas, e a muitos alegrar com a vossa luz. Fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas, e a muitos alegrar com a vossa luz. Deus cria para derramar amor sobre a criatura. Deus cria toda a natureza, o universo, para derramar amor na criatura, porque o bem tem necessidade de se expandir, o bem tem necessidade de se manifestar, o amor tem necessidade de nos alcançar, o amor tem necessidade de nos tocar. E aí é importante nós entendermos que não bastava Deus amar a si mesmo, mas Ele queria amar e ser amado por alguém que estivesse fora de si, e pelo qual o amor se tornasse uma nova modalidade. Um amor livre e gratuito da criatura para com o Criador. Um amor livre do homem, da mulher, livre, gratuito, como é o amor de Deus. E aí, na história da salvação, nós vamos vendo Deus usando dos profetas, como nós vemos aqui o profeta Isaías. Deus, o Senhor Deus, Ele envia os seus profetas com a capacidade de revelar aos homens o seu amor, o seu insondável amor, o seu indestrutível amor. Como não se encantar pelo amor quando nós lemos o profeta Oséias? Quando Deus manda o profeta se casar com uma prostituta, e essa prostituta o trai, e ele a recebe de volta. Deus querendo mostrar na figura humana daquele acontecimento, que muitas vezes, desculpa usar essa palavra, nós nos prostituímos com a idolatria, nós nos prostituímos com o pecado, nós nos afastamos de Deus, mas Ele continua nos amando, e quando nós resolvemos voltar, Ele nos recebe de volta. Os profetas vão revelando esse amor, eles usam as imagens mais expressivas que eles conheciam para revelar o amor de Deus. Olha como que hoje é revelado a nós o amor de Deus. Pode uma mãe esquecer do seu filho que ela amamenta? Mas se ela se esquecer, diz o Senhor, eu de ti jamais me esquecerei. Está vendo como que Deus usa dos profetas e da linguagem humana e da realidade humana? Nós vemos na Bíblia a relação do amor entre um homem e uma mulher. Quando nós lemos o Cântico dos Cânticos, quando nós tocamos na palavra, nós vemos Deus revelando esse amor. Deus dizendo para a humanidade o quanto Ele a ama. Amar a Deus que nos amou. Quando nós vamos tomando consciência, quando nós vamos experimentando a consciência, esse amor que vai dizer o profeta Jeremias, é um amor eterno, indefectível, é um amor que comove até as entranhas, é um amor ciumento que não tolera rivais, é um amor gratuito, é um amor que acaba sendo depois experimentado no humano, numa procura de si mesmo. O homem com efeito realiza-se amando. O homem com efeito realiza-se amando. Ele se encontra no amor. Ele encontra no amor a sua felicidade. Deus, amando, não se realiza. Deus amando, Ele não se realiza. Ele já é amor. Mas Ele realiza. Seu amor é de graça. Eu ainda lembro
a pregação que tocou no coração daquele jovem de 19 anos, que fazia um caminho de pecado, de perdição. Quando entrou na capela de São João Batista, no Jardim Surubi, naquele seminário de vida no Espírito, a primeira pregação era sobre o amor de Deus. E aquele amor veio como uma flecha no coração daquele jovem. E ele entendeu-se amado por Deus. Ele percebeu-se amado por Deus. Ele percebeu que mesmo naquela sujeira, naquele pecado, naquela condição que ele estava, Deus o amava e o amava pessoalmente. E aquele jovem se rendeu naquela noite ao amor de Deus, e a partir daquela rendição, o amor de Deus foi trabalhando no coração daquele jovem. O amor de Deus foi transformando a vida daquele jovem. O amor de Deus foi revelando àquele jovem o sentido da vida, o que valia a pena. O amor de Deus foi tão profundo e tão concreto e tão real, que mostrou para aquele jovem pecador, que foi sendo purificado na força do amor, que ele era chamado ao sacerdócio. E esse jovem hoje fala para você do amor de Deus, incondicional, indestrutível, um Deus que não desiste, independente de nós, independente das nossas escolhas erradas. Deus amando, Ele não se realiza, mas Ele realiza o homem que é alvo do seu amor. O amor de Deus é pura graça. E a terceira etapa que o Frei Raniero traz dentro da revelação desse amor é aquela que abrange todas as anteriores. É a terceira etapa do amor de Deus, que se chama Jesus Cristo. Jesus é o amor de Deus encarnado. Jesus é a manifestação tangível do amor do Pai. São João vai dizer na primeira carta, no capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por Ele. Ele enviou ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por Ele. Entenda uma coisa, você que agora me vê, você que agora me escuta, você que agora, em qualquer lugar desse planeta, ou talvez daqui a um mês, sei lá, um ano, você vai ter acesso a essa mensagem. Nós fomos alcançados pelo amor, e nós só nos realizaremos se nós vivermos por Ele, se nós vivermos nesse amor, se nós acolhermos esse amor, e nós amarmos de volta a Deus, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade, a intensidade da nossa alma. Jesus nos amou com amor divino e humano, porque era Deus e homem. O amor de Deus se adequou à nossa condição humana, que tem necessidade de ver, de sentir, de tocar, de dialogar. E quando nós somos amados, quando nós nos abrimos a esse amor, o amor, nos amando, nos muda, nos faz renascer, nos liberta. Eu não acabei de dizer que aquele jovem que experimentou o amor de Deus naquela noite de seminário de vida no Espírito, que estava no pecado, que vivia a vida na carne, ele foi tocado por esse amor. Deus foi purificando, libertando, mudando, fazendo com que ele renascesse. E esse jovem hoje, sacerdote, pode dizer para você que Jesus quer amar, mudando, fazendo renascer, te libertando. Porque quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. É isso que Jesus está dizendo. Aquele que se abre a ouvir a voz do Pai, que eu revelo, o amor do Pai, que eu encarnei, esse tem a vida eterna, está salvo. A quarta etapa desse amor, diz o Frei Raniero, se chama Espírito Santo. O amor de Jesus permanece no meio de nós e vivifica a igreja pelo Espírito Santo. Pois o Espírito Santo é o amor recíproco do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai.
E aí São João, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer: o amor de Deus foi derramado em nisto nós conhecemos se estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito, disse São João. Ele nos deu o seu Espírito, e esse Espírito nos capacita a estar nele e ele em nós. E depois São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 5 vai dizer: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo faz do amor de Jesus uma realidade atual. O Espírito Santo faz do amor de Jesus uma realidade de hoje. Esse amor que está tocando você que estava no pecado, esse amor que estava tocando em você que estava nos vícios, esse amor que está tocando em você que vivia uma vida desregrada no seu namoro, no seu noivado, esse Espírito que está tocando em você que estava numa condição de adultério, esse Espírito que está tocando em você e devolvendo a você o sentido da vida, você que tinha perdido o sentido de viver e que estava querendo desistir da vida que um dia Deus te deu. O Espírito faz com que a memória de Jesus permaneça viva no meio de nós. Esse Espírito é aquele que presentifica o sacrifício do Calvário na Santa Missa. Quando o padre impõe as mãos sobre as oferendas, ele pede que o Espírito Santo santifique as oferendas para que elas se transformem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa terceira etapa, o Espírito Santo faz com que a memória de Jesus permaneça viva. Ele é o Espírito Consolador, Ele é o Espírito que dá vida, Ele é o Espírito que dá paz, força, coragem, Ele é o Espírito que traz alívio. Sua presença nos torna não somente amados, mas capazes de amar a Deus e ao próximo. E aí São Boaventura vai dizer: quem não pagará com amor quem assim nos ama? E a gente pode traduzir isso dizendo: quem não amará o Deus que nos amou? 1 João 4,16. Nós reconhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para nós, que vivemos um momento difícil como humanidade. Você que vive esse momento difícil, cada um de nós na sua condição, o amor de Deus. E agora o segundo ponto, para a gente caminhar no final, para o final nessa homilia: esperar em Deus e confiar totalmente no Senhor. Vivendo momentos difíceis como nós vivemos, o mundo que é mau, os combates que são intensos, a gente se descobrir amado. Nós somos convidados daqui a pouco, chegando a grande semana, a Semana Santa, a contemplar a cruz de Jesus. E o que nós vemos? E aproveitar que o câmera está aqui do lado de cá, para ele filmar ali a Pietà. Quando nós contemplamos a cruz do Senhor, nós vemos Maria aos pés da cruz. Nessa imagem, ela já tem o seu filho morto em seus braços. Mas o que manteve essa mulher das dores de pé? O que manteve essa mulher quando ela via aquele caos cruel? Porque o demônio foi cruel. A incitação àqueles soldados romanos, a crueldade com que Jesus foi flagelado, a crueldade como ele carregou a cruz, a crueldade como ele chegou até o Gólgota, a crueldade com a qual ele foi crucificado, nos revela o ódio do demônio, utilizando-se daqueles soldados para agir com crueldade. Mas o que mantinha aquela mãe vendo o caos do corpo do seu filho espedaçado, ao ponto do profeta dizer: ele não tinha aparência humana, ele parecia um verme, que todos desviavam dele o olhar. O que mantinha esta mulher de pé, e o que nos manterá de pé até o fim, nessa pandemia, nas dificuldades que nós enfrentamos hoje, no agora. O que mantinha e o que nos manterá? Ela compartilha com o filho não apenas a morte.
Mas ela também já compartilha os primeiros frutos da ressurreição. No Calvário, Maria não é somente a mãe das dores. Maria é a mãe da esperança. E a esperança não decepciona, vai dizer o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 5, versículo 5. Abraão acreditou esperando contra toda esperança. Meu filho, minha filha, o que você tem visto, o que você tem ouvido? O que tem acontecido na nossa nação, no nosso tempo? O que significa esperar contra toda esperança? Maria, aos pés da cruz, acreditou contra toda esperança. Esperar contra toda esperança significa sem ter nenhum motivo para esperar, sem ter nenhum motivo de esperança, numa situação humana de total desesperança, continuar unicamente esperando por causa da palavra de esperança pronunciada pela boca de Deus. Nada que a estrutura do mundo nos oferece no agora gera em nós esperança. Mas como continuar esperando se não colocando a esperança unicamente na palavra de esperança de Deus? Maria, aos pés da cruz, sofria a dor. A espada lhe transpassava a alma, mas ela, olhando o caos do corpo do seu filho, ela sabia que aquele corpo ressuscitaria, porque a palavra da ressurreição já tinha sido liberada. Nós que vivemos nesse tempo, como Maria, como Abraão, que acreditaram que Deus era poderoso para ressuscitar. Maria acreditou que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho até da morte. Eu queria dizer para você, a cruz que você vive hoje, que como humanidade nós vivemos, é objeto de experiência, enquanto a ressurreição que nós esperamos é objeto da esperança, enquanto a mudança, a transformação da realidade presente não chega, isso é objeto de esperança. E a igreja existe para dar esperança. A igreja existe para proclamar que o sofrimento não é absurdo. A igreja existe para dizer que o sofrimento tem sentido, porque haverá uma ressurreição depois da morte. Você que perdeu alguém, há ressurreição depois da morte. Esperar contra toda esperança. Eu tenho feito esse mês, nesses dias, estou quase terminando, o estudo bíblico no livro de Gênesis. Quando a gente chega lá e Deus fala para Abraão, olha, daqui a um ano eu vou voltar e Sara vai estar grávida. Ele ri. E ele vai dizer, eu tenho 99 anos, Sara está com 90, é estéril, já não tem mais as coisas de mulher. Não é? Mas ele acredita, porque a palavra de Deus traz a ele a segurança. Gente, quando Deus pede que Isaac seja sacrificado, quando ele chega no Monte Moriá, e Isaac fala, pai, a gente tem a lenha, o cutelo, mas aonde está o sacrifício? E Abraão diz, Deus proverá. Acreditar, esperar. Nós precisamos ter esperança para viver. Como nós precisamos do oxigênio para respirar. O Papa Francisco, na última catequese que ele fez antes de fecharem tudo na Itália, na primeira onda, o Papa Francisco disse que nós vivêssemos esse período de provação na história da humanidade com coragem, responsabilidade e esperança, porque nós precisamos de esperança para viver. A esperança, por muito tempo, e até agora ela continua sendo a irmã menor, a prima pobre, diante das virtudes teologais. E eu trouxe aqui, já vou caminhando para o fim, um poema de Charles Péguy. Deve ser assim, ele é francês, Péguy. Deixa eu fazer o biquinho. Péguy.
E ele vai dizer assim da esperança: as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são como 3 irmãs, 2 adultas e uma ainda criança. Elas andam juntas pela rua de mãos dadas, as 2 maiores nas laterais e a garotinha no centro. A menina, claro, é a esperança. Todo mundo que os vê diz: certamente são 2 adultos que arrastam a garota para o centro. Eles estão errados. É a menininha esperança que arrasta as 2 irmãs. Porque se parar a esperança, tudo para. Você tem dado ouvidos à palavra de Deus? Ou a esses sistemas que estão sendo usados para gerar pânico, medo, desespero? Você viu que eu mudei o tom da voz. A quem você tem dado ouvidos? Eu quero dizer que Satanás tem se aproveitado desta pandemia para roubar a esperança do povo cristão. Porque ele usa de artifícios muito poderosos. Ele usa de imagens, ele usa de estrutura facial, de tom de voz, de iluminação, para roubar aquela que, se não está no meio, tudo para. Será que essa busca incansável de notícia que você vive não é uma tentação diabólica para te roubar a esperança? Para te fazer desacreditar do ser humano? Para te fazer desacreditar que tem jeito? Para te fazer esfriar na fé? Para te fazer ter uma mente poluída, um sono cansativo, um emocional totalmente adoecido e um psicológico adoecente? Será que nós não estamos percebendo que existe uma estrutura diabólica para gerar em nós desespero? Será que nós não estamos atentos a isso? Será que nós não estamos percebendo? Será que nós chegamos no nível de cegueira espiritual que a gente não percebe mais as estruturas que querem nos levar para o desespero e para a morte? É a esperança. Nós precisamos ser cúmplices da esperança, da menininha esperança. Você esperou em algo, diz o Frei Raniero Cantalamessa. Uma intervenção de Deus e nada aconteceu. Voltaste a esperar uma próxima vez e ainda nada? Tudo continua como antes, apesar de muitas súplicas, de muitas lágrimas e talvez até de muitos sinais de que serias ouvido. Continue esperando. Espera ainda mais uma vez. Espera sempre, até o fim. Torna-te cúmplice da esperança. Olha que coisa extraordinária que diz o Frei Raniero. Tornar-se cúmplice da esperança é permitir que Deus te iluda. Bonito, gente. Que Ele te engane aqui na terra quantas vezes Ele quiser. Ai, que absurdo. Quando tudo parecer ainda mais complicado, você faz atos de esperança em Deus e segue alegremente. E mesmo que não obtenha resposta, você conseguiu algo ainda maior do que tinha pedido. A graça de esperar em Deus. Em quem você tem colocado a esperança? Em quem você tem esperado? Eu quero exortar a igreja do Senhor, o povo cristão, o povo católico, a esperar em Deus, contra toda esperança. Diante de tudo aquilo que está estruturado para gerar desespero e doença psíquica, emocional. Eu quero chamar você a ser cúmplice da esperança. Se precisar desligar a sua televisão, desligue, por favor. Pegue a palavra. Medite na palavra. Se você não tem o que fazer na hora dessas tragédias anunciadas e mostradas, pegue a palavra e vai rezar com a Bíblia.
Leia as promessas de Deus na Escritura. Veja o sofrimento que o povo de Deus passou e as respostas de Deus para esse povo. O Deus que diz nessa noite: ainda que uma mãe esqueça do filho que ela amamenta, de ti eu jamais esquecerei. O Deus que diz nessa noite: eu faço tudo o que o Pai faz. O Pai não para de trabalhar. Se você acha que Deus não está trabalhando, você é um louco, desculpa falar assim, porque Deus está trabalhando, você não vê porque já roubaram de você a esperança. Você já não espera mais nele, você espera nos homens, nas estruturas, e é necessário a partir de agora, escute o que o Padre está dizendo, é necessário que nós sejamos cúmplices da esperança. A começar de mim, eu vou ser cúmplice da esperança. Eu quero chamar os ministros da Eucaristia que estão aqui, os meus irmãos que estão aqui trabalhando, colaboradores da Canção Nova, a minha irmã de comunidade, Ana Lúcia, que está aqui ministrando. Eu quero chamar a toda a comunidade Canção Nova, eu quero chamar ao povo de Deus. Sejamos cúmplices da esperança. Mesmo que você não obtenha a resposta, você conseguiu ainda algo muito maior do que você tinha pedido: a graça de esperar nele. Ele tem eternidade, ele vai ter a eternidade para compensar todo o atraso. Esperar é descobrir que ainda há algo a fazer, ainda há uma tarefa a ser cumprida, que não estamos condenados à inutilidade, à inércia paralisante. Mesmo que não tivesse mais nada o que se fazer, ainda temos uma grande tarefa a cumprir, que nos livra de todo o desespero. A tarefa de tudo suportar com paciência até o fim. Em verdade eu vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Se você está sentado, fica de pé aí na sua casa. Se você não pode ficar de pé, levanta o seu braço. Se você não pode levantar o seu braço, levante o seu coração ao alto. Feche os seus olhos na presença do Senhor agora e diga para o Senhor: eu quero ser cúmplice da esperança. Eu não vou ceder à estrutura desse mundo. Eu não vou ceder àquilo que está corrompido e que corrompe. Senhor, se eu permitir que o amor se arrefecesse em meu coração, porque o Senhor Jesus, o Senhor disse lá em Mateus 24, versículo 12, que chegaria um tempo que o amor esfriaria no coração de muitos. E esse amor tem se esfriado, porque nós temos sido bombardeados insistentemente com notícias que querem nos fazer desacreditar que é possível o Senhor agir, mudar o coração do homem, que quer nos tirar a esperança, o respiro da nossa vida, o oxigênio espiritual, que quer nos paralisar. E eu quero pedir ousadamente, Senhor, para aqueles que Satanás contaminou, aqueles que os demônios amarraram, aqueles que foram possuídos pelas más notícias, eu quero pedir ao Senhor, ó libertador, ó servo do Altíssimo que veio trazer a boa nova, eu quero pedir: liberta o seu povo oprimido, que não tem mais visão espiritual, que só tem pensamentos de morte, que só sabem falar do que é negativo. Liberta de toda opressão demoníaca, a partir de imagens, de notícias, a partir de coisas produzidas. Liberta com teu sangue redentor aqueles e aquelas que deixaram de esperar, que estão paralisados, andam, ligam, falam, mas espiritualmente estão estéreis, paralisados. Eu te peço, Senhor, o Senhor é poderoso para libertar, o Senhor é poderoso para devolver a vida, o Senhor é poderoso para renovar, o Senhor é poderoso para fazer com que essa pessoa agora, que até está me questionando,
seja cúmplice da esperança a partir dessa noite. Porque eu acredito, Senhor, que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera, é o Senhor que agora toca. Eu peço, toca na mente, nos ouvidos, toca na visão, toca até na respiração, toca na língua, na fala, toca no coração, toca no tato, em cada um dos sentidos, em tudo que foi contaminado, Jesus. E faz agora. Agora eu peço, Pai, em o nome de Jesus, faz agora uma obra de libertação. E eu quero convidar você agora a levantar a sua mão e dizer: Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, liberta-me, transforma-me, transforma-me, cura-me nessa noite cura-me nessa noite e me faz cúmplice da esperança, me faz cúmplice da para que eu esperança, caminhe cheio do seu amor para que eu caminhe cheio e do da seu certeza amor da salvação, e da certeza da salvação, na direção certa. na direção certa. Senhor, Senhor, eu não quero mais eu não quero ser mais enganado. ser enganado. Eu renuncio a todo engano de Satanás. Eu renuncio a todo Eu engano renuncio de a toda Satanás. mentira Eu de renuncio a Satanás. toda mentira Eu de renuncio a Satanás. toda estrutura Eu diabólica. renuncio a toda estrutura Para diabólica. que a partir de agora, para que a Senhor, partir de agora, Senhor, eu seja cúmplice da esperança. eu seja cúmplice da esperança. Eu serei Eu serei cúmplice da esperança. cúmplice da esperança. Cheio do teu amor. Cheia do teu amor. Amando-te de volta. Amando-te de volta. Amando os meus irmãos. Amando os meus irmãos. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu vou Com esperar. paciência. Com paciência. Até o fim. Até o Porque fim. eu já sei quem é o vencedor. Porque eu já sei quem é o vencedor. Muito obrigado, Muito Jesus. obrigada, Jesus. Muito obrigado, Muito Jesus. obrigado, Senhor. Muito, Muito obrigado. obrigado, Muito Senhor. obrigado. Eu jamais esquecerei do meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Ele jamais nos esquece, irmãos. Eu jamais esquecerei você, órfão, não te deixarei. Eu jamais esquecerei, porque és meu. Nós somos pertença do nosso Deus. Pode a mãe se esquecer do seu filho, ou a mulher, a criança em seu seio, mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. Obrigado, Jesus, por essa certeza de amor, da sua fidelidade e da sua bondade. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.